Olá, como vai você? Meu nome é Laiane, eu sou enfermeira especialista de qualidade de vida na Alper e hoje eu vou falar um pouquinho sobre infecções sexualmente transmissíveis. As infecções sexualmente transmissíveis, também chamadas de IST, são causadas por mais de 30 agentes etiológicos diferentes. E quais são esses agentes etiológicos? O que são agentes etiológicos? São as bactérias, os vírus, os fungos, os protozoários e os outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, através do sexo oral, vaginal, anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma infecção sexualmente transmissível, ela pode acontecer também através da forma que a gente denomina de transmissão vertical, que é da mãe para o feto durante o período da gestação, durante o parto ou durante a amamentação e de maneiras menos comuns, né? Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas também podem ser transmitidas pelo meio não sexual, ou seja, através do contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. A terminologia das infecções sexualmente transmissíveis, ela passou a ser adotada em substituição à expressão doença sexualmente transmissível, que é a DST. Por que houve essa mudança? Porque destaca a possibilidade da pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo que ela não tenha desenvolvido os sinais e sintomas. Então, ela pode ser portadora daquele vírus, daquela bactéria, daquele fungo, mas ela pode não desenvolver a doença. E a doença, ela é desenvolvida quando o indivíduo ele tem sinais e sintomas, tá? Se não tratada adequadamente, podem provocar diversas complicações e levar a pessoa, inclusive, à morte. Existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis, mas os exemplos mais conhecidos são o HIV, o herpes genital, o cancro mole, o HPV, que é o papiloma vírus humano, a gonorreia e infecção por clamídia, sífilis, infecção por HTLV, candidíase, entre outros. Os sintomas, eles podem se manifestar por meio de feridas, de corrimentos, verrugas anogenitais, dor pélvica, que é dor abdominal, ardência ao urinar, lesões de pele e aumento de ínguas. As infecções sexualmente transmissíveis, elas aparecem principalmente na região dos órgãos genitais, mas elas também podem surgir em outras partes do corpo, como, por exemplo, na palma das mãos, nos olhos, na língua, nos lábios, né? Então, o que é que a gente geralmente indica como uma medida preventiva, né? O nosso corpo, ele deve ser observado durante o período ali que a gente está realizando a nossa higiene pessoal. Então, durante a nossa higiene pessoal, a gente pode ajudar ali a identificar uma infecção sexualmente transmissível em seu estágio inicial. Então, sempre que perceber algum sinal ou sintoma, né, procurar um serviço de saúde mais próximo, independente de quando foi a sua última relação sexual. E quando indicado, avisar, né, comunicar ao seu parceiro ou parceira sexual. Então, é importante ressaltar que algumas dessas infecções sexualmente transmissíveis, elas podem não apresentar nenhum sinal e sintoma. E se não forem diagnosticadas e tratadas, né, em seu estágio inicial, elas podem levar a graves complicações, como infertilidade, câncer ou até mesmo a morte, como eu falei anteriormente. Por isso é importante, né, que a gente realize os nossos exames preventivos, laboratoriais, para verificar se houve o contato com alguma pessoa que tenha uma infecção sexualmente transmissível após ter uma relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso da camisinha masculina ou feminina. Dentro das infecções sexualmente transmissíveis, eu vou destacar
uma que é a mais conhecida entre elas, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS. A AIDS ela é uma doença decorrente do vírus sexualmente transmissível, o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, ele ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o nosso organismo de doenças. Então, ele é capaz de alterar o DNA das células e fazer as cópias de si mesmo, multiplicando-se pelo nosso organismo. Segundo os dados da UNAIDS, que é um programa de Nações Unidas que tem a função de criar soluções e ajudar as nações no combate à AIDS, em 2019, só para vocês terem noção, foram registrados cerca de 1.700.000 novos casos de infecções por HIV e 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS. Mas ter uma infecção sexualmente transmissível, no caso, ter o HIV, significa que esse indivíduo vai ter a AIDS? Não necessariamente. Um paciente, ele pode ser soropositivo, ou seja, ele pode conviver com o vírus do HIV sem ter nenhuma manifestação clínica da doença, que é a AIDS. Ou seja, ele pode conviver com o vírus sem manifestar nenhum sinal e sintoma. Porém, quase todos os portadores do vírus do HIV, se não receberem um tratamento adequado, eles podem evoluir para um quadro da síndrome, né? Então, eles podem evoluir para a AIDS, para ter sinais e sintomas e desenvolverem a doença. Então, o que é importante a gente ressaltar? Que os pacientes soropositivos, que têm ou não a AIDS, também podem transmitir o vírus para outras pessoas através de relações sexuais desprotegidas. Relembrando, aquelas relações sexuais, sejam elas vaginais, anais ou orais. Através do compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas e através da transfusão de sangue contaminado e instrumentos, né, pérfuro-cortantes que não foram esterilizados e também através da transmissão vertical da mamãe para o filho durante a gravidez, durante o parto ou através da amamentação. Então, por isso que é sempre importante se proteger em todas as situações. Então, o que a gente pode fazer, né, para evitar essa transmissão do HIV, né? Então, a gente recomenda sempre o uso do preservativo feminino e masculino durante as relações sexuais. Na utilização de seringas e agulhas, né? A gente dá preferência a utilizar essas seringas, essas agulhas descartáveis e a utilização de luvas para manipular ali os materiais perfuro-cortantes e os fluidos corporais. De preferência, a gente dá esse reforço aí para os profissionais da saúde, né, que lidam diretamente com essa manipulação desses materiais e desses fluidos corporais. E também a gente indica, né, o teste prévio de sangue e de hemoderivados para uma transfusão de sangue mais segura. Além disso, as mamães, né, que também podem transmitir o vírus do HIV para os seus bebês, elas devem utilizar os antirretrovirais durante todo o período de gestação, para prevenir essa transmissão e elas devem também evitar de amamentar os seus filhos, porque essa transmissão também é feita através da amamentação. Então, quando é que o HIV não é transmitido? O HIV ele não é transmitido através do sexo com camisinha, da masturbação a dois, do beijo no rosto ou na boca. Não é transmitido através do suor, nem das lágrimas, nem da picada de inseto, nem do aperto de mão, do abraço, da utilização do mesmo sabonete, toalha, lençóis, talheres, copos, assentos de ônibus, piscinas, banheiros, doação de sangue e nem pelo ar. O que é importante lembrar, né? Se o tratamento ele for realizado corretamente e com a utilização dos medicamentos específicos, que são os medicamentos que a gente chama de antirretrovirais,
mais conhecidos como coquetéis, né, é possível prevenir o HIV e prevenir com que esse HIV progrida para a AIDS, né? Então, assim, esse portador do vírus, ele pode ter uma vida muito mais longa e muito mais saudável. A gente vê aí indivíduos que são portadores do HIV que têm uma vida longa, né? Uma vida saudável, uma vida equilibrada durante muitos e muitos anos, mas isso porque eles se cuidam, eles fazem o tratamento corretamente. Então, o que é que eu quero deixar aqui para vocês hoje como mensagem final, né? Cuidar da saúde é um gesto de amor à vida. Então, protejam-se e compartilhem todas essas informações que vocês acabaram de assistir através desse vídeo para os seus familiares, amigos, parceiros e parceiras. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.